Nessa primeira aula eu quero falar sobre a Lei 8.429, que é a Lei de Improbidade Administrativa. Foi a lei que substituiu a Lei 14.230, que foi a alteração que ocorreu em 2021. Essa lei não somente cai, ela despenca em prova. Então, vem comigo. João, primeiro ponto, o que é improbidade administrativa? Segundo a interpretação, improbidade administrativa é a conduta dolosa do agente público ou de terceiros que gera enriquecimento ilícito, danos ao erário ou violam os princípios da administração pública. Beleza, vamos destrinchar isso aí. Conduta dolosa. Grava isso que isso aqui é questão de prova. Para se ter improbidade administrativa, precisa ter dolo. Dolo, segundo o artigo 1º, parágrafo 2º, é a vontade livre e consciente de alcançar um resultado ilícito. Pensa comigo. Um agente público que recebe uma ligação e fala: se você não pegar nesse exato momento esses 1 milhão, 1 milhão que a prefeitura vai repassar para a empresa X, e você não repassar para a empresa Y, sua família será morta. Você perderá a sua família, pois estamos com ela sobre a posse de uma arma de fogo. Me responde uma coisa. O agente público foi coagido. Ele tem vontade livre e consciente de resultar em um resultado ilícito? Não. Porque a vontade livre é eu, nesse exato momento, tendo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado de te passar esse conteúdo. Mas o agente público que recebe uma ameaça desse tipo e a sua família está na posse de um bandido sendo ameaçada de morte sobre a direção de uma arma de fogo, você não acha que ele vai agir pelo emocional e vai utilizar o racional de fazer para salvar a sua família? Então, automaticamente, ele fica livre da improbidade. Não tem ato de improbidade, pois não tem dolo. Ele não faz isso por vontade livre. Agora é diferente. Vamos pegar esse exemplo aqui e vou criar outro. Um agente público descobre que tem 1 milhão para ser repassado e esse dinheiro ele passa por esse agente público. Eu vou chamar esse agente público de X. E esse agente público X, ele recebe uma oferta de uma pessoa jurídica, que eu vou chamar de Y. E essa pessoa jurídica fala assim: ó, seu fulaninho, seu José, se você repassar esses 1 milhão para a minha empresa e você aprovar isso, 10% desse valor é seu. O agente público faz o cálculo. Ele vai receber 100 mil reais. Então ele vai ter um privilégio. Você já não entende que ele teve vontade livre e consciente de cometer um resultado ilícito? Por quê? Porque ele recebe a proposta. Só que ele não está sob influência de ameaça, ele não está sob influência de uma arma de fogo e nem a sua família está em risco. A única proposta que ele recebe é de se corromper. Aí configura-se o enriquecimento ilícito. O enriquecimento ilícito, grava isso, isso aqui é questão de prova e matadora. Enriquecimento ilícito, segundo a Lei 8.429, ela afirma que o enriquecimento, para se configurar enriquecimento ilícito, o agente público deve receber vantagem ilícita.
Agora, danos ao erário é a ação do agente público que ele não recebe vantagem financeira nenhuma, todavia ele causa um prejuízo à administração pública. Vamos citar um exemplo. O agente público aprova uma transferência financeira para o ser jurídico. Ou vou melhorar, um exemplo melhor. O agente público ele facilita a venda de um bem público por um preço menor do que vale. O bem público vale 1 milhão. Todavia, o agente público aprova a venda e esse imóvel de 1 milhão, vou pagar aqui, esse imóvel de 1 milhão, ele vende por 500 mil. 500 mil reais. Ele deu um prejuízo de 50% do valor que o imóvel valeu para a administração pública. O agente público não recebeu nenhum valor monetário, todavia ele deu um prejuízo para a administração pública. Então, se o Estado levou um prejuízo, danos ao erário. Grava isso, é questão de prova. Enriquecimento ilícito é quando o agente público e o terceiro que está participando recebem vantagem indevida. Quando é dano ao erário? Dano ao erário se configura quando a empresa jurídica ou o terceiro recebe alguma coisa e o Estado leva prejuízo. Mas e o agente público? O agente público não recebe nada. Só o Estado levou prejuízo, tanto numa venda, como numa quebra de um produto, como no desvio. O agente público não recebe nada, porque se ele recebe, enriquecimento ilícito. Mas se só o Estado ou a administração pública fica com o prejuízo, danos ao erário. João, perfeito, eu já entendi. Mas o que é o agente público? Vamos lá, vamos para o tópico 2. Eu vou apagar e vamos para o tópico 2 que eu quero te explicar isso.